Eu sei que quem me criou foi Deus. Se Ele me criou, como eu devo representá-lo? Fique conosco nos próximos minutos, no terceiro dia, com essa reflexão. Porque Deus me criou, eu o represento na área da moral. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, dando continuidade a essa série de reflexões que fala sobre a criação de Deus. Deus criou todas as coisas e, inclusive, criou o ser humano. E quando Deus cria o ser humano, no livro de Gênesis, Deus diz que é imagem e semelhança. E dentro dessas reflexões, na minha Bíblia, que é a Bíblia de Estudos da Mulher Cristã, retratou 4 áreas nessa representação: a área moral, a área espiritual, a área mental e a área relacional. E hoje estamos dando continuidade à reflexão do segundo dia sobre a área moral. O que envolve essa área moral? O que é certo e o que é errado? E como eu defino o que é certo e errado? À luz da Bíblia. O que a Bíblia me diz que é certo, então eu conduzo a minha vida nessa direção. O que a Bíblia diz que é errado, eu preciso retirar o comportamento errado das minhas decisões. E assim representamos Deus nessa área moral, nos santificando, ou seja, nos transformando diante daquilo que Deus deseja para a nossa vida, na essência de Jesus Cristo. E somos santos porque Deus é santo, diz a palavra de Deus, que significa nos separarmos do pecado. Igual a Deus nunca seremos, porque Ele é um ser divino, Ele é um ser único e perfeito. E nós somos seres humanos criadas por Deus, por Elohim, o Todo-Poderoso, para que sejamos instrumentos na mão do Senhor, mas um instrumento em processo de transformação, com o desejo de sermos santos, ou seja, separadas do pecado. O que é ser separada do pecado? Não significa que deixo de me comunicar, por exemplo, com um filho que ainda não anda nos caminhos do Senhor. Não é isso que o Senhor quer dizer. O que Ele diz é que nós não nos comportaremos assim como pessoas que decidem não se santificar. E isso tudo envolve um processo de vida. Quando eu aprendo, eu não posso mais repetir os mesmos erros. Deus nos ensina isso através da palavra dele. Como nós exortamos um filho, ele nos exorta como filhas e precisamos dar a devida atenção na exortação do Senhor. E dando continuidade então à reflexão, convido você a assistir a parte 1 e a parte 2 dessa série de reflexões. Vou deixar para você o link no final do vídeo. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, ele fala sobre as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. E no início deste capítulo, ele diz algo interessante. Diz assim: melhor é a boa fama do que o unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Dentro do contexto do que ele deseja falar conosco, o que ele diz é o seguinte: quando o momento do falecimento é um momento de reflexão daqueles que estão vivos, de se perguntar, será que realmente estou num caminho adequado? Será que realmente a minha vida ela tem tomado direções que vão edificar aqueles que estão à minha volta e representar Deus na área moral de forma correta? Quando a pessoa nasce, ela tem toda uma caminhada de incertezas, mas quando nós decidimos, tomamos a decisão de caminhar com Deus e ouvir a sua voz de como deverá ser esta caminhada, então a minha vida é uma vida de oportunidades diárias, oportunidades de acertar, oportunidades de ter a certeza que Deus deseja que a minha vida seja conduzida segundo os preceitos dele. Então são decisões que eu tenho que tomar. E no dia da morte, no dia do luto, é um dia de reflexão. Se hoje fosse o dia da minha morte, será que o que eu fiz até hoje realmente valeu a pena diante do propósito de Deus para a minha vida, de representá-lo moralmente, de ser imagem e semelhança de Deus?
de ter sido criada pelo Todo-Poderoso, do qual me tem como um instrumento de levar as boas novas, o Evangelho, a salvação às outras pessoas? Será que as minhas decisões realmente glorificam a Deus? Lembrando que é processo que nós precisamos aprender dia após dia. É na vontade e posicionamento do aprendizado que eu também glorifico a Deus. E neste mesmo capítulo, no versículo 29, o último versículo diz assim: Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Nós inventamos o estilo de vida baseado num sistema social do qual quer nos imputar um modo de viver aprovado pela sociedade. E o que o Senhor diz é: eu os criei à imagem e semelhança. Então, se a imagem e semelhança, que significa eu representar a Deus, então eu preciso tomar a decisão de não inventar um modo de viver, porque este modo de viver ele já está na palavra de Deus. É tomar decisões ouvindo a voz de Deus, entendendo o que Ele tem para a minha vida, é tomar decisões baseadas em características de Jesus Cristo na minha vida. Agora, o Senhor, Ele não faz de uma forma obrigatória. Ele nos diz, é no livre-arbítrio, porque Ele nos ama. E Ele quer que nós o amemos. Como? Glorificando o nome dEle. E algumas pessoas podem achar dificultoso caminhar segundo o que Deus nos ensina. Mas quão mais difícil é caminhar segundo o que a sociedade nos exige, que muitas vezes nos traz um peso de frustrações por não conseguirmos viver como essa exigência, ou quando conseguimos, nós entramos num processo contínuo de consumo, de desgaste emocional, de esforço excessivo para alcançar. E isso tudo pode fazer muito mal ao nosso coração, nos transformando em pessoas depressivas, em pessoas frustradas por não alcançar um êxito profissional, não porque Deus desejava aquela profissão para mim, mas porque eu quero agradar as pessoas que estão à minha volta, ou estilos de vestimentas, por exemplo, que me custam um valor alto e aquelas vestimentas não representam quem eu sou, mas representam o círculo de amizade do qual eu represento. Quantas decisões no decorrer da nossa vida nós tomamos porque queremos agradar as pessoas e não a Deus. Quando nós agradamos a Deus, nós agradamos as pessoas que Deus tem colocado na nossa mente. E como eu sei o que é certo? É mergulhando numa literatura que é a Bíblia, conversando com um discipulador, porque este te conduzirá a um caminho de representação moral. Livros à luz da Bíblia, livros que podem te dar uma orientação, mas nada substitui o que a palavra de Deus nos diz. Esses dias eu conversava com meu esposo. Deus sempre nos concede uma oportunidade de enxergar uma situação, de passar por um contexto que nos faz aprender um pouco mais de como que Deus deseja que a nossa mente, o nosso coração esteja diante dele como mulheres e homens que representam Deus moralmente. E no livro de Efésios, no Novo Testamento, no capítulo 4, ele tem um subtítulo que diz sobre a santidade cristã, que é oposta aos costumes dos gentios, ou seja, aqueles que não desejam viver segundo a vontade de Deus. E ele então fala sobre essa santidade, ou seja, esse processo de nos transformarmos segundo a luz da Bíblia, que é diferente das decisões daqueles que decidem ser transformados à luz da sociedade, daquilo que a sociedade diz. E no versículo 17 diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na verdade, do seu sentido. É o que nós já refletimos, de que nós inventamos um modo de viver diferente daquele que Deus deseja para nós.
E isso não deve ser um peso para a nossa vida quando decidimos viver segundo a palavra de Deus. É observar e nos posicionar. Qualquer proposta que chegue a mim que seja diferente da palavra de Deus, eu não vou aceitar. É um posicionamento de vida. E este posicionamento nos faz mulheres e homens diferentes. Porque quantas pessoas se posicionam de forma contrária à palavra de Deus e têm um caminho de destruição, de tristeza, de depressão. Alguns até em algumas áreas têm sucesso, porque Deus veio para todos. Mas um coração muitas vezes pesado. Por quê? Porque o que nos deixa leve é caminhar com Jesus ao nosso lado, diz a palavra do Senhor. Mas você pode pensar, eu posso perder meus amigos. E o Senhor diz, eu não te deixarei só. Você pode pensar, se eu começar a ser honesto, eu vou perder as minhas rendas porque o trabalho que hoje eu executo exige de mim a mentira, por exemplo. E o Senhor diz, eu tenho uma porta melhor para você. Quando aceitamos a Deus, Ele prepara todas as coisas. Só precisamos estar prontos para este processo. Por quê? Porque é no tempo de Deus, na forma de Deus, tudo é conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é perfeita. Muitas vezes dói no nosso coração, da mesma forma quando nós desejamos fazer uma faxina em casa. Aquela bagunça que está, parece ficar mais bagunça ainda, porque precisamos tirar tudo fora do lugar. Mas depois, quando a faxina termina, tudo brilha, tudo fica charmoso, tudo fica aconchegante, tudo fica cheiroso. E é assim na nossa vida. Parece que no início, quando eu decido realmente caminhar com Deus, parece que no início vira uma bagunça total. Mas o Senhor diz, na transformação, no processo, você pode sentir um desconforto, mas depois tudo fica aconchegante, tudo fica na paz que excede todo o entendimento. E continua neste capítulo, a partir do versículo 18, dizendo assim, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então não endureça o seu coração dizendo que caminhar com Deus e à luz da palavra de Deus é difícil, não tem como, a sociedade não vai me aceitar. Então isso é endurecer o coração daquilo que realmente Deus deseja para a sua vida. E o endurecer o seu coração para Deus é dizer que Ele não é sábio, é dizer que Ele é limitado, quando na verdade a sabedoria de Deus, ela é muito maior, muito mais valiosa, muito mais perfeita do que a nossa sabedoria. Por isso a palavra de Deus inclusive nos diz para pedirmos cada vez mais sabedoria dos altos céus para a nossa vida. E no versículo 19 diz, os quais havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Quando nós não aceitamos caminhar-se à luz da Bíblia, as nossas decisões podem ser contrárias às decisões de Deus. E as nossas características, elas deixam de ser características de essência de Jesus Cristo para ser uma característica de essência do mundo. E o que é este mundo? É um mundo onde não caminha segundo a palavra de Deus. Pensa em você assistindo, por exemplo, um seriado rotineiramente, do qual tem linguagens impróprias, do qual tem cenas que ferem a boa moral. Sem você perceber, você começará a falar da mesma forma e aquilo que parecia ser imoral passa a ser agradável aos seus olhos. Você já não acha tão prejudicial e você diz, é normal, todos fazem, porque a sua mente começa a ser transformada não pela palavra de Deus, mas daquilo que você assiste todos os dias. Então, quando eu peço sabedoria a Deus e começo a ler a palavra do Pai diariamente, o que preenche a minha mente é a palavra de Deus. Então, eu começo a ser renovada pela palavra de Deus, consequentemente transformada. Não desperdice o tempo que Deus tem te dado para que você se santifique, se transforme através da palavra.
Assim é representar Deus moralmente. E na próxima publicação, vamos aprender como é representar Deus na área espiritual. Que Deus te abençoe e se permita ser transformada. Amém.